Olá, guapos! Aqui é mais uma aula de espanhol e o nosso tema de hoje é possessivos. Nós vamos começar olhando para as características dos possessivos, tá? Pode parecer meio bobinho, mas todo mundo vai pensar, é óbvio, né, Michele, que isso que tu colocou no quadro aqui de que eles indicam posse, se eles são possessivos, eles indicam posse. Tá, mas peraí, por que eu marquei esse ponto? Porque em português nós estamos muito acostumados a usar a contração com os pronomes pessoais para indicar posse, tá? Por exemplo, onde na frase em espanhol eu disse La casa es suya, em português nós coloquialmente falaríamos que a casa é dela, certo? Pensando que aqui, ó, tá como nós diríamos em português. E aí a gente pode tentar transpor isso para o espanhol e fazer uma construção como la casa es de ella. Não que isso esteja errado, mas na língua espanhola é sempre preferencial, tá? Do ponto de vista da gramática tradicional e da correção, usar o pronome possessivo para indicar posse. Por isso, o mais correto é dizer la casa es suya, que se nós formos traduzir, fica a casa é sua, tá? Indicando de quem é a casa, quem é o dono, quem possui essa casa. A segunda característica dos possessivos que nós vamos olhar é uma característica que muitas vezes passa, assim, ó, despercebida, que é como essas formas, elas concordam, tá? Elas sempre vão concordar com o objeto de posse. Como assim, Michele? Numa frase como La casa amarilla es mía, vejam que, do ponto de vista, tá? Do gênero e do número, esse mía, ele tá concordando com casa. Isso independe de quem está falando. Isso poderia ser eu falando, uma mulher, uma pessoa só dizendo La casa amarilla es mía, mas poderia ser um homem falando La casa amarilla es mía. E aí esse mía não ia ter absolutamente nenhum tipo de relação de gênero e número com a pessoa que fala, mas sim com esse objeto de posse. Quer ver? Vamos trocar aqui, tá? Se em vez de casa, nós colocássemos aqui carro. El coche amarillo es mío. Vejam como trocou? Então, aqui a gente tem outro gênero, o número manteve o de cima, né? Porque nós estamos trabalhando com o singular mesmo, que concordou com coche. Ah, Michele, se eu botasse coche no plural, eu vou botar só aqui o substantivo, tá? Coches automaticamente fariam que mio fosse para o plural. Mios. Los coches amarillos son míos. Então, o gênero desse possessivo sempre está relacionado com o objeto que ele possui, tá? Com aquilo que indica a posse. Lembrem, e gravem bastante isso para quando nós formos olhar as formas, que o gênero e o número não estão vinculados ao falante, tá? Que eu sou um sujeito feminino e diria tranquilamente a frase El coche amarillo es mío, usando uma forma masculina, certo? Olhando essas características, tem uma terceira que não necessita ser assim escrita, mas que se reflete nas formas, que é o fato de que os possessivos, eles são a única classe gramatical, tá? Que além dos pronomes pessoais, tem este traço de indicador de pessoa. Como assim, Michele, indicador de pessoa? Indicador de pessoa. Eu é eu, tu é tu, nós, ele, né? Quando eu digo eu, só pode ser eu. Isso indica a pessoa. Isso mostra quem está falando. Que nós chamamos em português de pronomes pessoais do caso reto e que aqui estão colocados como pronomes sujeitos, tá? Que são esses que indicam as pessoas do discurso e as pessoas gramaticais. Quem está falando, afinal de contas? Por que os
possessivos, eles têm este traço característico também? Porque olhando para essas nossas frases aqui, tá? La casa amarilla es mía. Quando eu digo mía, esse pronome obrigatoriamente está se referindo a quem? Eu, né? Eu não vou dizer que a casa amarilla es mía se a casa amarela é de quem está me assistindo aí. Aí eu diria, la casa amarilla es tuya, tá? Esses pronomes esses possessivos, tá? Não necessariamente pronomes, eles têm esse indicador de simplesmente mostrarem, quando eles aparecem, quem que está se anunciando, quem está falando, certo? Bom, com isso nós chegamos nas formas, tá? E na sua estrita relação com os pronomes sujeitos, ou com os nossos pronomes pessoais do caso reto. Os possessivos, eles podem ser do gênero masculino ou feminino, e aí vejam aqui, ó, que eles estão no singular, mas que eles têm o parênteses de S marcado, ou seja, eles podem ser masculinos, femininos, e a gente poderia agregar aqui, ó, só para ninguém esquecer, também podem ser singular ou plural, onde esse plural está marcado ali no S. Por quê? Esse S está entre parênteses porque é só acrescentá-lo no final da palavra. Então, yo, mio, mios, mia, mias. Tu, tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Él, ella, usted, suyo, suyos, suya, suyas. Nosotros, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vosotros, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Ellos, ellas, ustedes, suyo, suyos, suya, suyas, tá? Então aqui é meu e meus, teu e teus, seu e seus, nosso e nossos, vosso e vossos, seu e seus. E aí vocês podem só colocar a tradução no feminino, que é a mesma coisa. Minha, tua, sua, nossa, vossa e sua. Se nós olharmos aqui para essas formas, e eu perguntar para vocês uma coisa, antes de nós olharmos as combinações aqui, tá? Fica a pergunta enquanto eu apago. O que as terceiras pessoas têm em comum? Fiquem olhando, fiquem olhando. O que as terceiras pessoas têm em comum? Descobriram? Seguinte. Olhem para as formas. O mio e o tuyo, né, da primeira pessoa para a segunda muda, que muda para a terceira pessoa, que muda na primeira pessoa plural quando vira o nuestro, que muda na segunda pessoa plural quando vira o vuestro. Mas se a gente olhar para as terceiras pessoas, do singular e do plural, ó, vocês vão observar, vão poder observar que é absolutamente igual. Sucho, suchas, sucho, suchos, sucha, suchas. Não importando se é terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. E aí nós puxamos uma flecha e chamamos de o problema de referência do sul. Que é o seguinte, a frase, tá? El cuadernicho es suyo. Cuadernicho é a apostila, tá? El cuadernicho es suyo. De quem pode ser essa apostila? Aí a gente tem que abrir, ó, uma baita chave aqui para mostrar a referência. Por quê? Porque pode ser el cuadernicho
es de quando nós diríamos dele, tá? El cuadernillo es de ella. El cuadernillo es de usted. Então, vejam que até aqui nós já temos 3 possibilidades de possuidor, tá? El cuadernillo es de ellos, de ellas ou de ustedes. Então, dentro da terceira pessoa, nós temos 6 possibilidades de referência. Isso faz com que, geralmente, na prova, eles perguntem a quem o suxa ou suxa se referem, tá? E para isso, vocês vão ter que olhar. Vamos fazer uns cílios bem bonitos no nosso olho. O contexto. Para, olhando para o contexto, poder identificar, tá? Qual é o possuidor? Porque é isso que o pronome possuído ele faz. Ele mostra a relação entre a pessoa gramatical e o objeto que está sendo possuído, entre o possuidor e o possuído, certo? Bom, a gente olhou para o problema do sul e agora a gente vai voltar aqui e vai ver uma coisa específica que é a combinação com os artigos, a combinação dessas formas aqui, certo? Com os artigos. A combinação com os artigos, ela é de 2 naturezas. Nós podemos combinar artigos definidos mais possessivos. Certo? Lembram quais são os artigos definidos? Vamos botar pequeno aqui embaixo. El, los, la, las. E aí nós vamos obter uma frase como, por exemplo, la taza de tu banco es mejor que la mía, certo? Onde esse la mía se refere à taxa. Mas de quem qual é essa relação? De quem a gente está falando? Mia está falando de yo, primeira pessoa. Nós vamos usar a combinação artigo definido mais possessivo quando, tá? O elemento ele já foi anteriormente citado, como é o caso de taxa, né? Nós já apresentamos a taxa, então o elemento ele está anteriormente citado, então eu posso retomá-lo, eu estou fazendo referência aqui, eu estou estabelecendo um processo de referenciação. Ou se o elemento do qual eu falo já é conhecido. Por exemplo, nós estamos falando sobre, eu estou insatisfeita, que o meu banco está me cobrando muito, tenho muita taxa de juros, e aí eu digo para vocês, ou vocês me dizem, la mía es más baja. E aí eu pude dizer só, la mía es más baja, por quê? Porque o taxa fica subentendido, tá? Fica como se fosse um substantivo elidido aqui. Então, ele não necessariamente aparece se ele pode ser recuperado pelo contexto. Mas, então, de uma maneira geral, lembrem que a combinação de artigos e possessivos, artigos definidos e possessivos, é para retomar algo que já foi citado. Anotem, tá? Qualquer coisa, se vocês forem esquecer, na primeira frase, retomar um elemento anteriormente citado ou para retomar um elemento que pode ser recuperado pelo contexto. A segunda possibilidade de combinação é de
artigo neutro mais possessivos, tá? Lembram quem é o artigo neutro? O artigo neutro é o nosso lo, que é neutro porque não tem gênero e porque não tem número, tá? E esse artigo neutro, combinado com o possessivo, ele sempre vai ser usado para indicar uma característica pessoal do falante, como, por exemplo, lo mío es enseñar espanhol. Sim? Onde esse lo mío se refere a uma característica de quem fala, a uma característica pessoal. Então pensem que esta combinação aqui sempre tem a ver com uma característica, com uma forma de caracterização. Se a gente fosse traduzir, o que eu faço é ensinar espanhol, o que eu curto é ensinar espanhol, a minha vibe é ensinar espanhol, tá? Sempre retomando e referindo a uma característica minha. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira passada em pronomes possessivos, em possessivos, tá? Fiquem aguardando, na próxima aula a gente vai ver mais um pedacinho bem importante dessa matéria. Beijo, curte, compartilha, comenta, diz o que achou e assina o AD. Adiós!